E aí as sociedades secretas, ligadas aos cavaleiros templários, que a Igreja Católica já havia destruído já há muito tempo, continuam nas sombras regendo tudo isso. Até que há um racha. Elege-se, ou pelo menos se seleciona, Martim Lutero para ser a pessoa reformista. Cria-se então agora uma segunda religião, o protestantismo. E essa religião nos é apresentada aqui no Brasil, logo após o seu descobrimento, por pessoas ligadas a João Calvino. E nessa religião protestante que nós conhecemos, na verdade, nós não fomos apresentados à sã doutrina de Cristo, a palavra de Deus, mas a uma religião sincretizada da Igreja Católica. E nessa religião, Calvino coloca então as estruturas básicas, os pilares. E aí vamos daqui para frente. Quando chega o momento de trazer para o Brasil, volto a dizer que isso é importante, não os ensinamentos de Jesus, mas as doutrinas da religião protestante, nesse momento, os calvinistas instituem o pilar, o alicerce, o fundamento dessa religião no Brasil, a doutrina do dízimo. Eles pensam com eles, bom, nós vamos levar para o Brasil, sim, mas e para poder bancar as nossas sociedades secretas? E para mandar dinheiro para Calvino, para mandar dinheiro para a sociedade secreta francesa, para poder alimentar o sistema que nós criamos, como é que nós vamos conseguir financiamento? Bom, é simples, pegamos aqui, ó, eles não sabem nada mesmo, somos nós que vamos ensinar, e não é a Bíblia, é uma religião, então vamos pegar aqui, ó, tudo que tem na Bíblia, vamos pegar aqui e vamos dizer que é para poder dar dinheiro. Vamos dizer que a Bíblia está mandando dar dinheiro. Mas que forma de dar dinheiro? O dízimo. Porque Israel dava dízimo das coisas. Então vamos dizer que esse dízimo é dinheiro e que as pessoas têm que dar dinheiro agora, aqui para a nossa religião que nós estamos criando. Acertado isso, meu amado, pegaram as malas e vieram para o Brasil para implementar aqui. Importante, não o conhecimento bíblico de Jesus, mas a religião protestante, a religião evangélica. E nesse momento que eles vêm, eles começam então a ensinar que nós somos abençoados, não é só pela fé em Cristo. Nós somos salvos, não é só pela graça em Cristo, mas nós devemos dar o dízimo, porque senão o diabo, que é mais poderoso do que Deus, vai te tocar. Porque a única coisa capaz de repreender o devorador, o diabo, é você dar dinheiro, é dar o dízimo. Então o dinheiro é mais forte do que Deus. Ou seja, Mamon, o dinheiro, é mais forte do que o Criador. Não é assim que eles ensinam, meu amado? Ou eu estou falando besteira? Nós não aprendemos o tempo todo que a única forma de repreender o devorador é dando dinheiro? Dando o que eles chamam de dízimo? Então, se é assim, é porque Deus não tem poder para repreender o devorador. Ou seja, o dinheiro, que é um Deus também, a Bíblia chama esse Deus de Mamon, é mais poderoso do que Deus, porque o dinheiro repreende o devorador. É a única forma, não tem outra. Não é assim que eles ensinam? Eles ensinam assim, meu amado, porque aprenderam não com a palavra, aprenderam com as sociedades secretas, as quais eles servem. E muitos nem sabem que servem às sociedades secretas. Muitos não sabem. Os que não sabem são meros repetidores. A palavra diz que os trabalhos do Senhor estão alicerçados em coisas muito diferentes do dinheiro. Mas o alicerce ainda hoje das denominações é o dinheiro. Porque você observa muito bem. Se faltar o baterista, acontece o culto do mesmo jeito. Se faltar as irmãs do coral, o culto vai acontecer do mesmo jeito. Se faltar o porteiro, o culto vai acontecer. Se faltar o pregador da noite, o pastor mesmo prega, o culto vai acontecer. Se faltar música no culto, vai acontecer o culto. Se faltar revelação, vai acontecer o culto. Se faltar oração, vai acontecer o culto. Agora, se faltar o dinheiro, como vai pagar o aluguel ou as despesas do templo? Como vai pagar a luz, a energia elétrica, a água, a manutenção, a limpeza? Não vai ter culto porque vai faltar o dinheiro. Então, na verdade, essas denominações são alicerçadas não na palavra,
Não no Senhor, mas no dinheiro. E esse dinheiro é advindo do dízimo. E seria importante que nós fizéssemos um exercício quanto ao dízimo, para ver se ele realmente é devido por você ao seu líder. Primeiro, nós aprendemos que Abraão deu o dízimo. O patriarca deu o dízimo. É uma das formas que os líderes têm para poder chegar para o membro e dizer, olha, o patriarca Abraão deu o dízimo, nós devemos dar o dízimo também. Então, meu amado, quando chegar para você esse líder falando isso, você diz para ele o seguinte, Abraão deu o dízimo quantas vezes? Ele vai ter que te responder a verdade, apenas uma. Poxa, então por que eu dou o dízimo todo mês? Abraão deu dízimo de dinheiro? Não, não foi dinheiro. Então, o seu líder vai ter que dizer, ó, Abraão não deu dízimo de dinheiro. Então, se Abraão não deu dízimo de dinheiro, por que eu tenho que dar dízimo de dinheiro? O que foi o dízimo que Abraão deu? Se você perguntar isso para o seu líder, ele vai te dizer a verdade. Foi dos despojos de guerra. Foi dízimo de sangue. Havia uma guerra. E Abraão participou dessa guerra e venceu a guerra. E os despojos, ou seja, tudo aquilo que os reis possuíam de valor, foram tragos. E são esses despojos que foram dados de dízimo a Melquisedeque. E quando chega então Abraão e vai passar por aquele território dos Jabuseus, ele oferece os despojos. Isso não é nada de que é hoje aí que o pessoal tem cobrado esse dinheiro. Usa-se hoje alguns argumentos que não existem para poder justamente fundamentar a questão da denominação no dinheiro, que é o compromisso principal, o compromisso maior dos primórdios com as sociedades secretas. Chegamos agora então a Melquisedeque com o dízimo de Abraão, que foi dízimo de sangue, dízimo de despojos. Em seguida, a outra menção que tem de dízimo na palavra é quando Jacó diz que de tudo darei o dízimo. Nós chegaremos lá. Após Abraão dar os dízimos de sangue, dos despojos da guerra, uma única vez, e não foi em dinheiro, a Melquisedeque, agora a Bíblia menciona dízimo quando fala em Jacó. Jacó contendeu contra o anjo, e a partir dali ele edificou um altar chamado Betel e disse, ó, de tudo darei o meu dízimo. Não fala para quem, nem quando. E a Bíblia não relata mais em momento nenhum que o próprio Jacó tenha dado dízimo. Mas o que ele falou se cumpriu em Israel, porque a nação de Israel depois deu dízimo. E é nisso que nós vamos nos focar agora. Você está entendendo? Jacó falou de tudo darei o dízimo, mas Jacó nunca deu dízimo nenhum a ninguém, até porque ele não sabia nem de que ele estava falando. Mas foi coisa de Deus, foi uma revelação divina. Agora Jacó tem 12 filhos. Os 12 filhos se transformam em 12 tribos. Essas 12 tribos são chamadas de Israel. Essas 12 tribos de Israel vão agora conquistar a terra prometida. Passa pelo momento lá do Egito e chegam agora, após a saída do Egito através de Moisés, chegam agora no deserto e vão atravessar o Jordão para conquistar Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Aí o Senhor Deus manda as leis de Moisés. E nessas leis de Moisés tem também a questão do dízimo. E por que é instituído o dízimo? Primeiro, o dízimo significa, nesse caso, a 10ª parte, mas a palavra é mais antiga. E antigamente significava dizimar, matar. Até hoje ainda tem também esse significado. Nós ouvimos muito falar em dizimar. Por exemplo, os senhores do mundo pretendem dizimar mais de 90% da população. Você está entendendo? Mas por que foi instituído o dízimo por Moisés? As 12 tribos conseguiram suas heranças, terra, gado, plantações, menos uma. Então não foram 12, foram 11. As 10 tribos de Israel, mais a meia tribo de Manassés, mais a tribo de Levi. A tribo de Levi era a encarregada de cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era a casa, a habitação de Deus na época.